Antes da gente começar a ministrar a palavra do Senhor, eu quero lembrar que ontem nós estivemos lá no encontrinho das crianças, do GS, Geração Samuel. Uma vez perguntaram para mim: pastor, o nome GS, Geração Samuel, é por causa do Samuel do apóstolo, filho do apóstolo? Não, coincidiu do nome ser Geração Samuel, porque ele não tem nada a ver com ele. Realmente é um nome que veio lá de Campo Grande, lá tem a Geração Samuel. Aí na época o pastor André e Simone, que começaram esse trabalho com os adolescentes, eles trouxeram de lá essa visão, esse nome, implantaram, e a gente tem dado sequência, tem sido uma benção. E ontem nós estivemos, a pastora teve a oportunidade de ministrar uma palavra poderosa ali no meio daqueles adolescentes. E eu vou dizer para vocês, queridos, eu fico maravilhado. Toda vez que a gente participa do encontrinho, a gente volta impactado. Por quê? Queridos, o que Deus move através daqueles pequeninos, eu queria que todos vocês tivessem a oportunidade de participar um dia. Aí falar é uma coisa, mas você viver, ter experiência de estar ali, gente, arrepia. Só de lembrar o que Deus moveu naquele lugar, o que Deus faz naquele lugar. E assim, a cada vez mais a gente fica assustado. Porque muitas vezes nós pais, a gente não tem ideia do estrago que fazemos na cabecinha desses pequeninos. A gente não tem noção, mas lá a gente vê ao vivo como que a gente estraga a cabecinha deles, porque lá é um momento de cura, é um momento de libertação. E olha, Deus, desde que o mundo é mundo, Deus valoriza as crianças e os adolescentes. Deus se preocupa com os nossos pequeninos. Todas as vezes na história que Deus quis fazer uma aliança com alguém, Ele diz assim: a minha aliança é contigo e também com a sua descendência. Você lembra disso? Deus falando. Outra coisa, quando Deus destruiu a cidade de Nínive, coloca por favor Jonas 4:11 para mim, por gentileza. Quando Deus destruiu a cidade de Nínive, Ele disse assim a Jonas: você acha que eu não vou ter misericórdia de 120 almas que não sabem distinguir a mão direita da esquerda? Você acha que Deus estava falando de quem? Das crianças. Esses 120 mil que não sabem distinguir, são crianças que não tinham no seu coração o mal, não sabia discernir. Deus estava falando dela. Êxodo capítulo 2, Satanás quis parar o crescimento do povo de Deus. O que ele fez? Ele usou a vida ali do faraó da época, que era o faraó Seti, e ali, através de um decreto do faraó, ele diz: matem todas as crianças. Você lembra disso? Você já leu a história de Moisés. Depois, muitos anos depois, Deus ele teve um plano maravilhoso para salvar a humanidade. Ele falou: vou enviar o meu filho para que possa salvar o homem do caminho errado. Só que Satanás, ele quis abortar os planos de Deus. E ali, através de um homem chamado Herodes o Grande, que também decreta ali, lança um edito, ele diz: matem todas as crianças, para que Jesus não nascesse. Mas mais uma vez, os planos do inimigo foram frustrados, porque Deus chegou primeiro, aleluia. E Ele sempre chega primeiro, aleluia. Então quando você ouvir aquela história, aquele jargão dizendo assim: o nosso Deus tarda, mas não falha. Não, desculpa, você está equivocado. O nosso Deus, Ele não tarda e não falha. Ele chega na hora certa, no momento certo. Glória a Deus. Se isso te empolga, dá um glória a Deus aí, aleluia. Está fraco, dá um glória a Deus aí, irmão. Melhorou, aleluia. Isaías 65:23.
A palavra diz assim: os vossos filhos não serão filhos para a calamidade, filhos para a destruição, mas serão benditos no Senhor. Aleluia. Ali em Isaías 44:3, o Senhor diz assim: derramarei a minha bênção, derramarei o meu espírito sobre a tua descendência, vossos filhos e filhas profetizarão, vossos filhos e filhas terão visões. Isso é promessa de Deus para a nova geração. Então você que é pai, você que é mãe, ou futuros pais e mães, cuide bem dos seus pequeninos, porque são herança do Senhor. A palavra de Deus diz em Provérbios 22:6, ensina a criança no caminho que ela deve andar, para quando ela crescer, ela não vai se desviar desse caminho. Então, em nome de Jesus, é nossa responsabilidade zelarmos e cuidarmos do futuro da igreja. Aqueles que serão crentes melhores que eu e você. Posso ouvir um amém? Porque esta geração, se nós cuidarmos realmente com carinho, como a Bíblia diz, eles serão crentes melhores que nós. Aleluia. E às vezes eu fico assim horrorizado, porque eu vejo muita família destruída, por causa que não teve uma base familiar, não construiu uma base familiar. E assim, casamentos destruídos, pai e mãe para um lado, para o outro, e a criança às vezes cresce sem uma referência paterna ou materna. A criança cresce cuidando a avó, o vô, ou de repente alguém, um tio, uma tia. De repente a criança é adotada, e aí vem o estrago que eu falei para vocês na cabeça da criança. Hoje a geração está muito difícil. Eu me converti nos anos 90, e nos anos 90, nós éramos apaixonados por estar na presença de Deus e ir na casa de Deus. Quando não tinha culto na nossa igreja, a gente ficava caçando, onde tem, a gente queria adorar a Deus. Eu me lembro que na minha juventude, não faz muito tempo, né, porque eu sou jovem ainda, mas na minha juventude, às vezes tinha culto de manhã, à tarde tinha algum congresso, ou a gente ia cantar em algum lugar, a gente ia, e de noite tinha culto, e a gente estava lá nos 3 cultos. Quantas vezes a gente não participávamos de vigília, e a gente estava só o bagaço no outro dia, né, porque não tinha ligado, né, 24 horas sem dormir, mas ia para o culto adorar a Deus. Hoje, essa geração é difícil, competir com o mundo não é fácil, mas mesmo assim, a gente tem que nos posicionar, se mover, acreditar, ir para cima, e principalmente, ensinar essa juventude a adorar o Deus verdadeiro. E Deus conta comigo e com você. Você pode dizer amém? Deus conta com a igreja dele para ensinar o caminho perfeito, verdadeiro para essas crianças, em nome de Jesus. É nossa responsabilidade, igreja, em nome de Jesus. No próximo ano, quando tiver de novo o encontrinho, eu quero no mínimo levar umas 5 crianças aqui, em nome de Jesus, tá bom? Eu conto com você aí para nós, pelo menos no mínimo, umas 5 crianças, a gente estar enviando para este encontro maravilhoso. Glória a Deus. Abra sua Bíblia, Lucas 13, do versículo 18 em diante. Evangelho segundo escreveu Lucas, capítulo 13, a partir do versículo 18 em diante. Aqui Jesus conta 2 parábolas que são semelhantes. Elas estão interligadas e você vai entender já já. A parábola do grão de mostarda e do fermento. E diz assim: então Jesus perguntou: a que é semelhante o reino de Deus, e a que o compararei? Aí você leu 19, lê 1, 2, 3. Eu leio o 20. Mais uma vez ele perguntou:
com que compararei o reino de Deus? Versículo 21. Aleluia. Põe a mão no teu coração e repita assim: Senhor Jesus, que a tua palavra seja profecia para a minha vida. Usa, Senhor, a vida do pastor Júlio como um canal de bênção para abençoar a minha vida, em nome de Jesus. Amém. Você pode aplaudir bem forte ao Senhor, e junto com as tuas palmas aí mistura um glória a Deus, aleluia. Eu não vou demorar, quero ser breve porque eu quero ainda adorar ao Senhor nesta noite, junto com você, igreja, nós continuarmos adorando ao Senhor. O reino de Deus, ele ocupou uma posição de destaque nos ensinamentos do nosso Senhor Jesus. Ele sempre está ensinando sobre o reino de Deus. E uma frase que o Senhor Jesus sempre dizia é: o reino de Deus está próximo. E eu creio nisso. Quando a gente olha para este mundo tenebroso e a gente vê guerras, pai contra filho, filho contra pai, a gente vê doenças, tanta coisa ruim acontecendo. A palavra de 1 Timóteo 4:1, dizendo assim que nos últimos dias, muitos apostatarão, se esfriarão, se afastarão da verdade, dando ouvido a doutrinas de demônios. A gente vê acontecendo tudo isso, a gente começa a entender que realmente, o Senhor Jesus, eu creio desta forma, Ele está já de pé do seu trono de glória, esperando apenas o ide do Pai, dizendo: vai e resgata aqueles que são nossos. E eu não sei se você está preparada para isso, mas em nome de Jesus, Jesus está voltando, se prepara, aleluia, glória a Deus. Você pode dizer amém? E Jesus muitas vezes, Ele usou parábolas, para Ele contar, para Ele pregar, para Ele passar a mensagem do Evangelho. Por exemplo, você talvez já ouviu algumas delas: a parábola do semeador, o bom samaritano, a 100ª ovelha, a dracma perdida, o filho pródigo, etc, etc. Eu acho que você já ouviu pelo menos uma delas. E é comum nós pregadores também usarmos de uma parábola para trazermos um sermão. Isso é normal. Porque parábola, segundo o dicionário, eu fui pesquisar o que é uma parábola. É uma pequena narrativa que usa alegorias para transmitir uma lição moral, para transmitir um ensinamento para alguém, para as pessoas. Isso é uma parábola. E aqui, na onde lemos em Lucas 13, a partir do versículo 18, Jesus começa falando da parábola do grão de mostarda. Eu vou pedir, Fabrício, por favor, para você preparar aquela imagem, para jogar no telão. A semente do grão de mostarda, ela é muito pequena. Você colocar na tua mão, se você vacilar, você perde ela. Ela é muito pequena. Mas quando ela cresce, aí o Fá colocou essa imagem aqui. Esta árvore é uma árvore de mostarda. Eu sei onde é esta imagem, que a gente esteve lá. Aqui é no Monte das Bem-aventuranças, Mateus capítulo 5, onde Jesus pregou aquele sermão. Atrás daquele mar ali é o mar da Galileia. E eu lembro que o guia falou para nós, quando nós nos deparemos ali com uma árvore da madeira de acácia, ele falava: ó, isso aqui é madeira de acácia. Quando nós fomos numa oliveira, ó, isso aqui é uma oliveira. Até eu e a pastora pegamos lá uma azeitona, comemos, mas é ruim, viu? Assim, direto do pé, não é legal não. A gente comeu ali da oliveira. E também quando estivemos aqui no monte do sermão da montanha, ele mostrou algumas árvores. Ó, isso aqui
é uma semente do grão de mostarda que virou essa árvore. Por isso que ele fala que vêm os pássaros e repousam nos seus galhos, porque ela se torna uma grande árvore. Obrigado, viu, Fá? E esta parábola do grão de mostarda, ela pode ser entendida de duas formas. Nós podemos interpretá-la de duas formas. Primeiro, que o reino de Deus é um espaço de abrigo e acolhimento para todos aqueles que quiserem pertencer a esse reino. Assim como uma árvore de mostarda que oferece um lar para os pássaros, o reino de Deus também, igreja, oferece um lugar para todo aquele que necessita de um lugar para repousar, de um lugar de socorro, de um lugar de refrigério. Olha o que diz a palavra, Mateus 11, por favor, Fá. Mateus 11, versículo 28 em diante, diz assim, Jesus dizendo: venham a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos darei descanso a vocês. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, pois sou manso e humilde de coração, e vocês encontrarão descanso para as suas almas. O outro, pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Você pode dizer glória a Deus? Quando eu entendi esta palavra, minha vida mudou. Eu era assim como você, talvez um jovem, eu costumo dizer que eu era sanguíneo hemorrágico. O que é isso, pastor? O meu sangue na minha veia não corria, tirava racha. E até hoje eu sou assim, mas com a idade, depois que você passa dos 50, aí já muda, né? Já começa você a tirar o pé do acelerador e começar mais com o pé no freio. As coisas já não são tão aceleradas, você começa já a ponderar algumas coisas, ter paciência com algumas outras não, mas vamos lá, né? E aí, eu também já tive, como você, esse gênio, essa coisa de não, tem que ser agora, se não for agora não funciona, e com Deus não é assim, tudo ao seu tempo, porque a vontade de Deus é boa, agradável e perfeita, aleluia. E a gente tem que aprender a esperar no Senhor, porque Ele sabe o que é melhor para nós, glória a Deus. Mas o dia que eu tive um encontro com esse Jesus, a minha vida transformou. Eu digo sempre, o homem, eu falo homem, mas mulher também, o ser humano, ele existe um buraco na sua alma, e este buraco só é preenchido com a presença de Deus. Só Jesus pode preencher esse vazio na alma do ser humano, e quando Ele vem, quando Ele preenche, tudo muda, aleluia, tudo muda, porque uma pessoa que tem um encontro com Jesus, jamais ela permanece da mesma forma, ela muda, ela se transforma, ela é nova criatura, aleluia, e assim foi comigo. Glória a Deus. Eu posso continuar com esse, não tem problema, tá de boa. Vocês estão ouvindo aí? Continuar com esse aqui, essa pilha pode descartar, viu? Já era. Muitas vezes eu chegava da balada, chegava lá do corre, chegava ali das bagunças, e ali colocava, né, minha cabeça no travesseiro, eu não tinha paz, eu não tinha alegria. A minha alegria ali no fluxo era passageira, mas depois que eu encontrei Jesus, hoje eu tenho paz, hoje eu tenho alegria, hoje eu tenho a verdadeira paz que excede todo entendimento, porque Ele me dá, e é esta paz que eu estou também pregando para você, é esta paz que a palavra está falando, que se verdadeiramente o nosso coração estiver voltado no reino de Deus, há lugar para você descansar debaixo das asas do onipotente Criador, aleluia. E a segunda coisa que nós aprendemos na parábola do grão de mostarda, é que ele nos ensina que fé começa pequena, mas ela pode crescer e se tornar algo poderoso, algo influente na nossa vida. A fé ela começa pequenininho,
Se você puder projetar, por gentileza, Mateus 17, 20. Quando você lê Mateus 17, a partir do versículo 14, é aquela história que um pai chega para Jesus e fala assim: Jesus, o meu filho é epilético, o meu filho tem hora que cai no fogo, tem hora que cai na água, e eu pedi para os seus discípulos para eles orarem e curar meu filho, mas eles não conseguiram. Eles oraram e não deu certo. O senhor pode me ajudar? Eu estou falando de uma forma tranquila, mas esse pai devia estar desesperado. E aí Jesus ora, expulsa aquele demônio, e a palavra de Deus diz que imediatamente aquele menino ficou são, ficou curado. Glória a Deus. Só que aí os discípulos ficaram encucados, foram lá e falaram: mestre, por que nós não conseguimos? E Jesus ali dá uma lição: por causa da sua pouca fé. E no versículo 20 ele diz: porque a fé que vocês têm é pequena. Eu asseguro que se vocês tiverem fé do tamanho de um grão de mostarda, poderão dizer a este monte: vá daqui para ali, e ele vai se mover, e nada vos será impossível. Aleluia. Essa tradução está falando fé do tamanho, mas a original, a tradução diz fé como um grão de mostarda. Por que como um grão de mostarda? Aquela sementinha do grão de mostarda, quando você coloca na terra, ela cria raízes, e ela vai para baixo as raízes. Ela cria raízes fortificadas, raízes poderosas. Elas fincam na areia ali, no solo. Você pode chamar 20 homens fortes e tentar arrancar aquela raiz, não vai conseguir. Não vai conseguir, tem que chamar um trator, uma escavadeira para arrancar, porque não consegue, um homem não consegue. E a nossa fé tem que ser dessa forma, tem que criar raiz mesmo. A gente pode passar por alguma dificuldade, estamos passivos a isso? Estamos. Neste mundo tenebroso teremos aflições, o Senhor falou isso, mas a nossa fé, a nossa confiança em Deus, ela não pode ser abalada, igreja, em nome de Jesus. É isso que Jesus está falando aqui na parábola do grão de mostarda. A situação contrária, ela vem, mas a minha fé continua firme no Senhor, Criador dos céus e da terra. Nada me abala. E aí quando vem uma situação, a gente pensa: vai mudar, vai dar certo, é só ter fé. Lá no serviço está tendo muito corte, mas eu vou descansar no Senhor, vai dar certo em nome de Jesus. O casamento não está bem, mas vai ficar bem em nome de Jesus. Convida Jesus para entrar, que vai mudar a história. A minha família, meus filhos estão tudo desviado. Por enquanto estão, mas eu profetizo em nome de Jesus, que se seus filhos não vierem na rede, vai vir no anzol, mas vai vir em nome de Jesus. Você ainda vai ver ele sentado, ela sentada aí do teu lado, em nome de Jesus, glorificando a Deus. E vai ser esse ano, em nome de Jesus. Esse ano você vai contar esse testemunho. Aleluia. Então, essas duas coisas nós aprendemos na parábola do grão de mostarda, que há um lugar para todos aqueles que necessitam de guarida, de socorro, de amor. Os braços de Deus estão estendidos nessa noite para mim e para você. E segundo, que a nossa fé, ela não pode ser abalada. Venha a situação que vier, eu confio nele, a última palavra vem dele, aleluia, glória a Deus. E a parábola do fermento, pastor? Interessante que Jesus inicia essa parábola da mesma forma que ele iniciou a parábola do grão de mostarda, de uma forma bem semelhante. E a parábola do grão de mostarda, quando lemos lá em cima, ela representa o crescimento externo do reino de Deus. É aquilo que eu estou fazendo, eu estou testemunhando, eu estou pregando, e o evangelho está sendo expandido, as pessoas estão se achegando a Jesus, a gente está pregando a palavra e está propagando o evangelho, e ele está crescendo. A semente de mostarda significa isso. Aí a gente começa a alcançar os corações. Já o fermento é um símbolo do desenvolvimento do reino de Deus em nós, em mim e você, dentro do nosso coração.
quando nós abrimos o nosso coração, a nossa mente, para entendermos a vontade de Deus, este reino entra em nós, ele se expande, ele cresce, a ponto de influenciar as nossas decisões, o nosso estilo de vida, e aí eu mudo, você muda, nos tornamos nova criatura, as coisas velhas passam, tudo se faz novo, eu sou nova criatura em Cristo, eu ando em novidade de vida a partir de agora, Jesus é o meu Senhor, estou crucificado como Jesus estava na cruz, não vivo eu, mas Cristo vive em mim, e aí as pessoas começam a olhar para você e falam, algo mudou, e você, por quê? Porque você está diferente, porque você tem um brilho no rosto diferente, porque você está andando e falando diferente, e isso tudo é porque Jesus entrou na tua vida, o reino de Deus entrou no teu coração, aleluia. Então nesta noite, se você ainda não tinha aberto o teu coração para receber esse reino, abra hoje, ainda há tempo para você receber o reino de Deus. E como o grão de mostarda e o fermento aqui, o reino de Deus ele começa pequeno nas nossas vidas. Muitas vezes a obra do Senhor passa até despercebido. As pessoas não veem, é muito difícil, porque tem gente que, eu conheço pessoa que o processo é rápido. Conheço pessoa, eu tenho um amigo particular, que ele vivia nas drogas, vivia em coisa errada. O dia que ele levantou a mão aceitando Jesus, no outro dia que ele acordou, ele abandonou tudo, cigarro, droga, bebida, tudo, e até hoje, ele está no caminho de Deus, até hoje, foi rápido, mas a grande maioria das pessoas é processual, é um dia a cada vez, por dia, né? Um pouquinho a cada dia, e talvez assim seja com você, mas eu quero dizer que começa pequeno, até que venha a manifestação da glória de Deus na nossa vida, e aí Deus começa a nos usar, aí quando você menos espera, você está orando, Deus está te usando através de cura, de dons maravilhosos, começa a te surpreender, e você fala, mas como isso? Como foi que eu falei aquilo? Aí acontece Tiago 1,5, que a palavra diz que abra apenas a boca e o Espírito Santo vai falar através de você. Não é você, é Deus através de você, Ele que vai dar sabedoria para que você seja usado. É igual Moisés, lá em Êxodo capítulo 2, se eu não me engano, versículo 11, quando ele questiona a Deus, Deus falou o que queria dele, e ele falou, mas Senhor, quem sou eu para fazer essa grande obra de ir lá no Egito, libertar o povo? E Deus falou, meu queridão, não é você, sou eu na tua vida, Moisés. Assim também Deus está falando comigo e com você, não é você, igreja, é Ele na nossa vida, aleluia, é que vai fazer toda a diferença. E se você permitir nesta noite, essa semente ela vai crescer, ela vai germinar, as pessoas irão perceber que houve mudança, que algo aconteceu, e mais do que isso, as pessoas irão se achegar a você, para pedir ajuda, para pedir conselho, para pedir oração, e aí é a hora de você, ó Jesus neles, testemunhar, orar, pregar, não perder a oportunidade em nome de Jesus. Eu tenho um amigo, o apóstolo Léo, lá da Bahia. O Léo, ele não perde a oportunidade. Eu me lembro uma vez que ele entrou na farmácia para comprar bronzeador. E esse bronzeador tem o fator de proteção, né? Tem o fator, o meu é o maior que tem, né? Que eu sou galego, eu sou vermelhinho. Quando eu vou para uma piscina, para uma praia, eu fico rosa. Então o meu é o maior fator de proteção, é o meu. Eu lembro que ele foi comprar, o Léo foi comprar e o farmacêutico falou assim, qual é a sua proteção? Estava perguntando qual era o número. O Léo na hora, Jesus, minha proteção é Jesus Cristo, aleluia. Não perdeu a oportunidade, não perca também as oportunidades que Deus te dá, aleluia. Prega mesmo, a tempo e fora de tempo.
deixa esse reino realmente fluir através da tua vida, em nome de Jesus. Olha, Davi era pequeno, né? Era um garoto, mas ele deixou o reino de Deus entrar no seu coração, e ele se tornou o maior rei de Israel. José, lembra da história dele? Se você não conhece, leia Gênesis 37 em diante, até o capítulo 50, você vai ver a história desse menino sonhador, que deixou o reino de Deus entrar na sua vida, e aí ele se tornou o governador da maior potência do tempo dele, que era o Egito. Deus também, Ele quer te levar a lugares altos, amém? Você pode dizer glória a Deus? Mas para isso acontecer, você precisa sair do raso, você precisa, em nome de Jesus, crescer. Pastor, como assim sair do raso? Deixa eu te explicar, lembrando você de Ezequiel 47, diz a palavra do Senhor que o profeta Ezequiel estava na frente de um rio purificador, o rio de águas vivas, e ali ele viu um homem com um cordel de medir, e aquele homem, que era um anjo do Senhor, ele disse para o profeta: entra nas águas. E aí o profeta entrou, e o profeta disse: eram águas que me davam nos artelhos, ali nos dedos, na sola do pé. E o anjo mediu mais 1000 côvados e disse: entra mais. E ele entrou, e eram águas que davam no tornozelo, nas canelas. Entra mais, mediu mais 1000 côvados, eram águas que davam no joelho. Mediu mais 1000 côvados, entra, eram águas que davam no lombo. E quando chega nesta situação do lombo, é aonde você já começa a deixar o controle na mão de Jesus, e é isso que Deus quer nesta noite. E aí você fala assim: Senhor, toma a direção da minha vida, me controla, é contigo agora, aleluia. E aí depois o anjo mediu mais uma vez 1000 côvados e disse: entra. E o profeta disse: eram águas que me cobriam, eram águas que eu não podia andar, eu tinha que passar a nado. E o anjo me pegou, me levou de uma ponta a outra ponta, aleluia. E assim que Deus quer fazer com você nesta noite, que você saia do raso, deste evangelho água com açúcar, em nome de Jesus, mergulha mais na presença de Deus. Ele quer te mostrar a maravilha, Ele quer te mostrar o reino dEle. Então receba de Deus aquilo que Ele tem para você, em nome de Jesus. Nesta noite, se posicione. Você pode viver este ano de 2024 exatamente como foi 2023, só depende de você. Mas você também pode viver um ano extraordinário na presença de Deus, só depende de você. E aí eu quero encerrar já pedindo para os pastores, por favor, subir para a gente entregar um louvor no altar do Senhor. Você vê que, tirando o Nicolas, né, nós temos aqui uma galerinha boa, né? Aleluia, né? Só o Nicolas que não é pastor, mas tem 3 pastores aqui. O altar pega fogo aqui, né? Aleluia, glória a Deus, né? É de peso esse ministério de louvor, glória a Deus. Eu quero lembrar você do crescimento da nossa igreja lá na sede. 2005 foi o ano que a gente trouxe a visão para dentro da Manancial. Éramos uma igreja de mais ou menos 15, 20 pessoas. E aí nós trouxemos e todo mundo abraçou a visão. Todo mundo começou a pregar a palavra. Todo mundo começou a convidar as pessoas. E naquele ano de 2005 nós terminamos aquele ano com 120 pessoas. De 20 pessoas, passamos o final do ano, chegamos com 120 pessoas. E hoje, depois de alguns anos, é uma igreja grande, com uma história linda. Passamos muitas coisas, dificuldades, tivemos muitas coisas adversas, porque a nossa trajetória faz parte disso. Muitas vezes acertamos, outras vezes erramos, mas o importante é que não desistimos, estamos lá, firme e forte, aleluia. Também não desista, mesmo que venha uma situação contrária, não desanime. Se você conseguir passar esses 3 meses desse ano
em fé mesmo, os outros meses vai ser fichinha. Esses meses, esses 3 primeiros meses, o diabo vai tentar roubar a alegria do teu coração, vai tentar te trazer dúvida, medo, vai tentar te trazer qualquer outra coisa para você paralisar o teu chamado. Mas em nome de Jesus, reaja. Em nome de Jesus, se mova na direção de Deus, porque Ele tem o melhor para você. E aí você vai ver quanta coisa boa vai acontecer ao decorrer da tua caminhada. Aleluia. E é isso. E eu quero dizer para você que hoje nós estamos à média, somos uma igreja com mais ou menos 30, 40 pessoas no máximo. Mas se todo mundo se empenhar para pregar esta palavra, para trazer uma pessoa, para caminharmos conosco, nós podemos fechar o ano de 30 com 60 pessoas. Você já pensou isso? Cada um tem um ano inteirinho, até dezembro, para ganhar uma pessoa para Jesus. A gente vira o ano com o dobro de pessoas adorando ao Senhor. E é isso que Deus nesta noite nos desafia, para que sejamos verdadeiramente sal e luz neste mundo tenebroso. Fica de pé em nome de Jesus. Você conhece a palavra, e você tem nas tuas mãos a palavra da vitória. Você tem na tua vida uma experiência com Deus maravilhosa. Você tem um testemunho lindo de superação. Usa isso ao teu favor. Quando você vê uma alma aí fora, desesperada, necessitada de Jesus, pregue esta palavra em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus.